Good morning, galerinha do Dinâmica. This is Teacher Leo in the house. E aí, galera, tudo bem com vocês? Como é que foi a prova? Foi tudo certinho? Espero que a prova tenha sido... Eu fiz a prova super fácil. Fiz a prova dentro do conteúdo, tudo bonitinho. Dei a oportunidade de vocês usarem dicionário, se quisessem usar dicionário. Então, espero que tenha ido tudo dentro dos conformes. Eu espero que todo mundo tenha tirado nota boa. Quer dizer, essa altura do campeonato eu já corrigi. Então, assim, eu já sei, mas eu não vou revelar ainda não, tá certo? Além do mais, gostaria de lembrar que muitos alunos ainda não entregaram a atividade relativa à nota da primeira unidade, repito, aquele trabalho em que eu peço para vocês fazerem um vídeo de aproximadamente 1 minuto falando sobre um tópico, tá? Não me lembro ao certo o tópico do 8º ano, mas cada série um tópico, tá lá, em que vocês falam por aproximadamente 1 minuto. Nem todos os alunos ainda me mandaram essa atividade. Essa nota vale 0 a 10 de inglês e conversation da primeira unidade. Esse nosso teste foi equivalente à nota da segunda unidade, tá certo? E hoje nós vamos iniciar nosso debate, nossa discussão sobre o que equivale à nota da terceira unidade, que é a nossa querida feira americana que todos os anos fazemos e que esse ano não vai ser diferente. Teacher Leo não ia ficar sem fazer, não tem pandemia, não tem Covid-19, não tem nada que faça, que nos pare, que faça a gente parar. A gente vai ter festa americana, eu vou explicar os detalhes, não se preocupem, vai ser tudo dentro dos conformes. Não se preocupem, vai ser virtual, tá certo? Mesmo que as aulas voltem ao normal, mas não acredito que teríamos condições que o governo permita nenhum tipo de aglomeração. Então, um evento como esse, qualquer que seja uma feira de qualquer tipo de evento, vai ser proibido pelo governo, acredito eu, pelo menos até o fim do ano. Então, não há a menor dúvida de que não há possibilidade de fazer. Vai ser feito à distância, tá? Virtualmente. Real, vai ser real, mas virtualmente. Das suas casas, trust me, confie em mim, eu vou explicar detalhe por detalhe, tá bom? Mas hoje a aula não vai se resumir apenas a falar sobre a feira americana. Eu vou falar uma parte da aula, eu vou falar a respeito da feira americana. Outra parte a gente vai ter aula, a gente vai ter conteúdo hoje. A gente encerrou a última aula com conteúdo da gente, foi a homework da Unit 5. Então a gente encerrou aqui, né? Mas a gente hoje vai iniciar a Unit 6, ok, boys and girls? Então, todo mundo comigo, todo mundo certinho. Espero que todo mundo esteja bem em casa. E aí, peguem seus materiais, estejam preparados para a nossa aula de Conversation. Então, hoje a gente inicia Unit 6, Famous People, pessoas famosas, pessoas que tiveram uma participação especial na história da humanidade, digamos assim, né? Então, hoje a gente vai ver páginas 64 e 65 do nosso livro, que são as duas primeiras páginas da Unit 6. E nessas duas páginas a gente vai ver Vocabulary of Famous People. A gente sempre tem, né? Sempre no início das unidades tem um vocabuláriozinho, tem um texto para contextualizar esse vocabulário, para vocês entenderem como esse vocabulário pode ser utilizado, tá certo? Então, na unidade 6, Unit 6, não vai ser diferente. Eu peço a vocês que prestem atenção nessa aula, que prestem atenção nos detalhes, que assistam às aulas, que façam as atividades aqui comigo, que façam as tarefas de casa, para que vocês também não deixem acumular, tá certo? Além disso, no fim dessa aula, como eu já disse, nós vamos estar passando detalhes da funcionalidade
da nossa feira americana. Então, aqui vamos. Ok? Unit 6, Famous People. Todo mundo pegando o livrinho agora e vamos lá. Vamos usar o nosso livro. Ok? Então, como sempre, como eu já falei, Famous People. Esse vocabulário, assim, geralmente vocabulários são bem óbvios. Esse daqui talvez não seja tão óbvio, apesar de que a maioria das palavras é o que a gente chama de cognatos. A maioria das palavras desse vocabulário são cognatos. Eu já expliquei isso daqui, mas vou explicar de novo. O que é que são cognatos? Cognatos são palavras que nós temos na nossa língua mãe, na nossa língua nativa, que no caso é o português, e comparada com outra língua são bem similares e têm o mesmo significado. Esses são cognatos. A gente também tem os falsos cognatos, que são palavras que são similares, mas na realidade, quando a gente vai ver, tem outro significado. Essas daí são as cascas de banana. Então, exemplos, por exemplo, de um falso cognato, por exemplo, library. Library, muita gente traduz automaticamente para livraria, mas library não é livraria. Library é biblioteca. Livraria, onde se vende livro, é bookstore. Então, mas aqui nesse caso, acredito eu que todos, deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui, mas quase todas as palavras são cognatos. Acredito, engineer também, engineer. Geralmente são 10, está faltando mais 2 aqui, né? Tem 8 aqui só. 1, 2, 3, 4, 8. Geralmente são 10 palavras que a gente aprende, mas tudo bem. Mas vamos lá. Inventor, inventor. Palavra que a pessoa que inventa coisas. Tá certo? Number 2, philosopher. Philosopher é a pessoa que filosofa, um filósofo que senta lá contemplando as coisas e descobrindo os segredos do universo, né? Existem filósofos hoje, mas com formato diferente, né? São bem mais produtivos. A gente tem explorer, né? Que é uma pessoa que é exploradora, aquela pessoa que é muito exploradora, que é aventureira, que é exploradora, que adora ir em lugares diferentes, em vivenciar experiências diferentes. Nós temos activist ou ativista, né? São pessoas que lutam por um ideal, têm um ideal em mente e aí lutam por esse ideal, né? E trabalham duro, às vezes até se prejudicam, muitos são até assassinados, né? Ativistas. A gente tem aí politician, que é o político também, que é aquele cara que não é muito bem visto nos dias de hoje, né? Politician é visto como um cara ladrão, bandido, um cara que rouba. Não era para ser assim. Não era para ser. A verdade é que politician, a profissão de politician, de político, deveria ser uma profissão muito bonita e é. Infelizmente sujaram muito, né? Porque as pessoas entram realmente, principalmente no Brasil, entram para roubar. A verdade é essa, para tirar vantagem. Mas o político deveria ser aquele camarada que abdica da carreira dele para se dedicar ao público, para lutar pela melhoria, tá? Do público, do todo. É aquele cara que abandona tudo que ele tem para dizer, eu vou me dedicar a vocês. Infelizmente, não é bem assim que funciona no Brasil. A gente tem philanthropist, que é o filantropo, a gente chama filantropo em português. Como vocês estão vendo, são palavras similares, são cognatos. Então, philanthropist, não consigo reconhecer essa pessoa, não sei se essa pessoa existe. Lembra muito Abraham Lincoln, que foi um presidente americano, talvez o maior presidente de todos os tempos. Né? Assim, pelo menos de importância histórica, sem sombra de dúvida, se não for o primeiro, foi o segundo, né? Tá, ele e George Washington ali, em termos de importância histórica, são os principais.
tratando de questões históricas. Aí a gente vem aqui para number 7, engineer. Engineer é uma profissão, tá? É uma profissão. Botaram aqui engineer, engenheiro. Porque é famoso, eu não sei, tá? Ok, mas colocaram aqui. E a gente tem no final, acho que porque o engenheiro, ele é uma pessoa que cria novas coisas, né? Que inventa novas coisas. Então, talvez seja isso. E por fim, a gente tem composer, que é o compositor. Acho que esse daí que está na imagem deve ser Mozart, que é assim conhecido, né? Talvez o compositor mais famoso de todos. Tá bom? Então, já que não estava tão óbvio, a gente assim destrinchou, né? Destrinchou essa parte aí. Então, vamos lá agora ouvir, que é importante a gente praticar a nossa pronúncia. Teacher Leo, apesar de Teacher Leo ter um conhecimento razoável da língua, apesar de ter uma pronúncia boa, mas não sou nativo. Então, é importante a gente ouvir um nativo e a gente tentar praticar o máximo possível para ficar o mais próximo da pronúncia de um nativo, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu ver se eu compartilhei o meu som aqui. Som compartilhado. Let's go. Unit 6, Lesson 1, Track 43. Inventor, philosopher, explorer, activist, politician, philanthropist, engineer, composer. Alright, ok? Então, como vocês já devem estar acostumados, eu só passo uma vez, tá certo? Nas nossas aulas gravadas, porque essa uma vez é suficiente para você pausar, voltar, reouvir quantas vezes for necessária e praticar também, gente. Não só ouçam, mas pratiquem também, tá certo? Então, vamos lá. Agora a gente vem aqui para essa parte aqui do texto. A gente tem um textinho e vamos destrinchar aqui esse textinho, tá bom? Antes da gente destrinchar o texto, a gente vai ouvir a narração do texto e aí vocês têm a oportunidade de tentar encaixar as palavras que vocês acabaram de aprender. Além disso, eu sugiro até antes de vocês lerem o texto, de repente vocês tentarem preencher sem ouvir o texto. Coloca de lápis. Essa é uma sugestão que eu dou, vocês já começam a praticar a interpretação de texto. E esse gap fill, o nome dessa atividade chama gap fill, é uma atividade que é muito usada, gente, em exames da língua inglesa, em concursos, em vestibulares. Então, assim, é algo que é interessante vocês começarem a praticar. Tentem preencher baseado, assim, na interpretação do texto que vocês fazem. Preencham de lápis. Preencham de lápis. E se quiser apagar, apaga. Aí depois vocês ouvem. E se mesmo assim não conseguir ficar com alguma dúvida aqui e ali, Teacher Leo vai, depois a gente vai traduzir o texto, tá bom? Então vamos lá, read and write the words and listen and check. Ok? Então vamos lá, vamos ouvir o texto agora. Sempre avisando que quando eu falo para fazer uma etapa, por exemplo, professor, só não deu nem tempo de eu fazer sozinho. Gente, vocês estão com a aula gravada. Pausa e vai tentar fazer. Depois você clica em play de novo e aí eu vou tocar para você. Pausa e rever quantas vezes for necessário. Depois vem para mim. Ok? Então vamos lá. Unit 6, Lesson 1, Track 44. This is my favorite book. It's a book of biographies, all about famous people. I sometimes read about politicians. They are people who are in government. They can be presidents, senators, or ministers. In a democracy, we vote for them in elections. In my book, there are also local and global activists. They want to change society, campaigning for the environment or for other changes. Rich people sometimes give lots of their money to other people. We call these people philanthropists. Then there are inventors, like Thomas Edison, who design new and useful things for us to use. There are also engineers, like Brunel, who design things like bridges, canals, and ships. I also like to read about the ancient Greek philosophers, people like Aristotle and Plato. They think and write about ideas. Explorers go on expeditions and discover new places. They're so brave, but I don't want to be one. I like staying at home and reading about their adventures.
Most of all, I like reading about people who make music and the great composers like Mozart and Bach. I play the piano and the guitar. One day, I'm going to be a composer too. Alright, boys and girls. Então, terminamos aqui, né, a parte do listening e agora vamos lá. Vamos trabalhar aqui o texto. Então, this is my favorite book. It's a book of biographies. Esse é o meu livro favorito. É um livro sobre biografias. All about famous people, ok? Todos sobre pessoas famosas. I sometimes read about politicians. E aí o primeiro já está feito para a gente, né? Às vezes eu leio sobre políticos. They are people who are in government. Eles são pessoas que estão no governo. They can be presidents, senators or ministers. Eles podem ser presidentes, senadores ou ministros, tá certo? In a democracy, we vote for them in elections. Então, numa democracia, num processo democrático, nós votamos neles em eleições, tá? In my book, there are also local and global. There are also local and global activists. Activists. Okay, there are local and global activists. Então, no meu livro existem, né, também ativistas locais e globais. They want to change society. Eles querem mudar a sociedade. Campaigning for the environment or for other changes. Fazendo campanha pelo meio ambiente ou por outras mudanças. Então, ativistas são pessoas que geralmente querem mudar alguma coisa, algo que está consolidado na sociedade, que faz parte do que a gente chama de status quo, né? Então, ativistas geralmente são isso, querem mudar alguma coisa que eles consideram que está errado. Rich people sometimes give lots of their money to other people. Então, pessoas ricas, às vezes, dão muito do seu dinheiro para outras pessoas. We call these people philanthropists. Philanthropists. Ok? Philanthropist, tá certo? Faltou um H aqui. Philanthropists. Tá? O spelling desse é difícil. We call these people philanthropists. Nós chamamos essas pessoas de filantrópicos. Opa, tá errado aqui. Tá spelled wrong. Ok, oops. Aqui seria philanthropists. Philanthropists. Tá certo agora? Yep. Filantropos. Essas pessoas que doam dinheiro, né? Um dos casos mais famosos no momento é o de Bill Gates, que ele doa todo ano bilhões e bilhões e bilhões de dólares para ajudar, para tentar ajudar as pessoas, ajudar a sociedade. Then there are inventors. E aí nós temos inventores, like Thomas Edison, who designed new and useful things for us to use. Tá certo? Então, nós temos inventores como Thomas Edison, que foi uma pessoa, um dos inventores realmente mais famosos, que mais revolucionou a nossa sociedade com as invenções dele, tá? E essas pessoas, elas desenham, né? Elas inventam coisas novas e úteis para usarmos, tá? There are also engineers like Brunel, who designs things like bridges, canals and ships. Então também existem engenheiros como Brunel, não conheço a pessoa que desenha, né, que constrói coisas como pontes, canais e navios,
Então, tudo isso é importante para a nossa sociedade. I also like to read about the ancient Greek philosophers. Ancient Greek philosophers. Opa, tá faltando alguma coisa. Philosophers. Aqui, ao invés de um F, é um PH. Philosophers. Então, eu também gosto de ler sobre os filósofos da Grécia Antiga. People like Aristotle and Plato. Pessoas como Aristóteles e Platão. They think and write about ideas. Eles pensam e escrevem sobre ideias, tá? Vamos aqui mover aqui um pouquinho. E aí a gente tem o próximo aqui seria explorers, né? Exploradores. Explorers go on expedition and discover new places. Então, exploradores vão em expedições e descobrem novos lugares, tá? They're so brave, eles são tão bravos. But I don't want to be one. Mas eu não quero ser um. E quando diz bravo, bravo no sentido de bravura, não bravo no sentido de ir com raiva. E ele não quer ser um. I like staying at home and reading about their adventures. Eu gosto de ficar em casa e ler sobre as aventuras deles. Most of all, I like reading about people who make music and the great composers. Então, eu gosto de ler sobre pessoas que fazem música e os grandes compositores, like Mozart and Bach, como Mozart e Bach. I play the piano and the guitar. Eu toco piano e também toco guitar. Guitar pode ser violão também, tá? Guitar geralmente é violão. Electric guitar é que a gente chama de guitarra, ok? One day I'm going to be a composer too. Um dia eu vou ser um compositor também, ok? Então, very simple, tá? Um vocabulário rico, vocabulário bem rico aqui, tá? E a gente agora vem para a atividade aqui, só a pronúncia, vamos trabalhar só a pronúncia dessas palavras que terminam com E, R no final, explorer, composer, inventor, philosopher. Não custa nada a gente estar aqui, então vamos lá, vamos ouvir. Unit 6, Lesson 1, Track 45. Explorer, composer, inventor, philosopher. All right. Ok? Só para a gente praticar o som do R aí no final. Por fim, write the words. Então, a gente aqui vai interpretar a frase, a gente vai achar, ok? Qual é a melhor profissão? Qual é a melhor pessoa famosa? They think about life and the world of ideas. Pensam sobre a vida e sobre o mundo de ideias, né? São philosophers, são pessoas que estão sempre pensando, tá? Então, aqui não vai caber o 8, pelo que eu já estou vendo aqui. Cabe até o 6. Do 2 ao 6, 7 e 8 a gente faz depois. So, these people go to dangerous places often for the first time. Então, essas pessoas vão para lugares perigosos frequentemente pela primeira vez. São explorers. A gente já viu lá o que é que significa explorers, né? Number 3. They make new things for people to use, ok? Essas pessoas são inventors, inventores, tá certo? They write new music. These people are composers. Então, compositores são as pessoas que escrevem músicas novas, tá certo? Number 5. These people campaign to change things in society. Ok? Essas pessoas são quem? Activists. Activistas.
Ok? Number 6, these are rich people who give money to others. Essas são pessoas ricas que dão dinheiro às outras, são os philanthropists. Philanthropists, ou filantropos. São as pessoas que doam o dinheiro dela para poder promover, proporcionar uma vida melhor para outras pessoas. Elas têm tanto que dizem assim, por que não ajudar quem precisa de ajuda, né? Que forma bonita, que forma legal, né? De tentar mudar o mundo. Number 7, these people are in government. Que tipo de pessoas são essas? São politicians. Politicians, políticos. And number 8, they design things like bridges. Eles desenham coisas como pontes. São engineers. Engenheiros. Ok? E para a gente fechar aqui, a gente tem essa atividade. Write the names of 3 famous people from your country, what they're famous for. Vamos lá, vamos pensar em 3 pessoas aqui que a gente pode imaginar. Aqui, obviamente, eu vou falar de 3 pessoas que eu consiga lembrar assim, tá? E vocês pensam em 3 também para vocês, tá certo? Então, vamos lá. 3 pessoas famosas. Quando eu digo famosa, é famosa de verdade. É gente que causa impacto positivo no mundo, tá, gente? Não é influenciador digital, não é por fulano que não sei o quê, não é a Anitta, não é não sei o quê. Apesar de todo respeito por Anitta, mas assim, não, né? Assim, não compõe as melhores, assim, no meu ponto de vista, as músicas mais adequadas. Então, quem gosta, ok, respeito total. No entanto, assim, não tem, assim, se eu perguntar, daqui a 100 anos a gente vai lembrar de Anitta? I don't think so, né? Acho que não. Acho que existem outros cantores ou cantoras que têm, assim, realmente qualidade. Mas vamos lá. Primeira pessoa, assim, que é um herói, que eu acho que a gente deveria lembrar, é Ayrton Senna. Eu acho que é assim que se escreve. He was a Formula One car racer. A gente pode falar car racer, a gente também pode falar pilot, a gente pode usar piloto, né? Pilot, tá? Mas eu acho que seria uma pessoa interessante. Outra pessoa que a gente pode usar seria Pelé. Pelé. Você pode falar footballer, tá? Footballer é uma forma, footballer. Ou também outra forma seria soccer player, tá? É outra pessoa que também eu acho que vai ficar famosa aí. No dia que ele se for, vai deixar, as pessoas vão continuar lembrando. E uma terceira pessoa, deixa eu ver se eu consigo lembrar de uma pessoa que talvez vamos sair do ramo de esporte, né? Porque a gente está muito no esporte. Vamos lá, vamos pensar aí, Silvio Santos, pode ser. Silvio Santos. Ok? He's a businessman. E também ele é um que a gente chama de communicator. Ele é um comunicador, né? Ele é um homem de negócio, businessman, e também ele é um comunicador. Tá certo? Então, são 3 exemplos aí. Eu dei esses 3 exemplos, mas vocês usem seus 3 exemplos. Raciocinem, pensem na língua inglesa, ok? Então, gente, por aqui, a gente vai encerrando o nosso conteúdo em relação à Unit 6, mas a nossa aula ainda não acabou, tá certo? A nossa aula ainda vai continuar, porque agora a gente vai falar do tema da Feira Americana. A aula de hoje eu vou estar falando do tema da Feira Americana, tá certo? O tema geral de todas as séries é Once Upon a Time, Era Uma Vez. Então, o trabalho de vocês nessa Feira Americana vai ser contação de história. Vocês vão contar histórias, tá?
E aí, eu junto com a coordenação, nós chegamos à conclusão de que essas 4 histórias aqui seriam adequadas para a faixa etária de vocês, tá certo? E nós escolhemos 4 por conta da quantidade de alunos. A gente calcula aí na faixa de 5, 6 alunos por turma, por grupo, né? E aí a gente pensou nesses 4 aí. The Princess and the Frog, né? A princesa e o sapo. Nutcracker, que eu não sei traduzir Nutcracker, como é que traduziria Nutcracker em inglês e português. Swan Lake, também não saberia como traduzir. Isso daí, na verdade, o certo era não traduzir, né? Porque é nome próprio. Ugly Duckling, que é o patinho feio. Eu só estou falando aqui, conseguindo traduzir os que eu já ouvi a história em português. Os outros eu não consegui ouvir a história em inglês e em português, então, para mim, fica difícil tentar identificar, tá? Mas aí, como é que vai ser? A gente vai dividir, eu não vou nem falar em detalhes, não vou falar nos detalhes da parte de como é que vai funcionar, não. Vou deixar isso para cenas do próximo capítulo, quer seja quando a gente se encontrar ao vivo, quer seja na próxima aula. Também a essa altura do campeonato, como essa aula é gravada previamente, eu não sei se a gente já vai ter se encontrado ao vivo. Se a gente se encontrou ao vivo, com certeza a gente já resolveu essa questão de grupos. Se a gente ainda não se encontrou, a gente vai resolver na próxima vez, tá? Outra coisa é o seguinte, gente, e agora vai levar vantagem quem realmente assiste às aulas e quem presta atenção nos detalhes. É o seguinte, quem pedir primeiro vai entrar no grupo dessa história. Quem se identificar mais com a história, vem para mim e pede primeiro. Vai pedir primeiro quem ficar sabendo da informação primeiro. E vai ficar sabendo da informação primeiro quem está assistindo às aulas. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Esse é o que eu vou passar de informação hoje da Feira Americana. Era uma vez, vocês vão contar a história, aí vão dividir. Cada um conta um pedaço da história. Em inglês, óbvio. Quem ainda está com dúvida, né? É em inglês, professor? É em inglês. Você vai ter que contar a sua parte da história em inglês. Mas eu não sei falar inglês. Estude. Faça a divisão, pegue a sua parte, pratique, olhe para frente do espelho, pratique. Palavras, vá lá no Google Tradutor, bota, ouve no Google Tradutor e vai praticando, praticando. Quando chegar no dia, você vai estar matando a pau. Ok? Então, esses daí são os temas, são as histórias a ser contada pela galera do 8º ano. Para finalizar, vou pedir que vocês façam a revisão, tá certo? Depois dessa aula, revisem novamente esse vocabulário de pessoas famosas, páginas 64 e 65, e fazer as atividades do workbook, página 132. Já é referente a esse vocabulário. Ok, galera? Não deixem para fazer homework, atividades de tarefa de casa depois, lá na frente. Vocês vão ter dúvida, vocês vão esquecer. Aproveitem que está fresquinho na cabeça de vocês e tirem essas dúvidas. Tá certo, galerinha? Então, para finalizar, aí vai a minha mensagem da semana, a minha mensagem positiva da semana é: don't wish for it, work for it. Não deseje, trabalhe, ok? Quem fica só desejando, chances são muito pequenas. Ah, não, mas tem gente que consegue. Tem. 0,00001. Se você quer deixar sua vida ao acaso, se der certo, ótimo, mas se não der certo também, se deu mal, tudo bem. Você não faz nada e espera para ver no que é que dá. Eu digo que a chance é muito pequena, mas fica a critério de cada um. Se você quer tomar as rédeas do seu destino, trabalhe para isso e começa aqui e agora na sua dedicação com seus estudos, tá certo? Então, galerinha do 8º ano, thank you so much. Have a great day and I see you guys around.